Nessa tarde de 1º de setembro, nós continuamos refletindo sobre a bondade de Deus e a nossa resposta a essa bondade. Através dos tempos, dos séculos, dos milênios, o ser humano foi tecendo e foi se envolvendo num emaranhado sem fim de superstições, de crenças fajutas e principalmente de domínio, uns dominando os outros através dessas religiões, apresentando-se como profetas, como mensageiros, como avatares, como encarnações de Deus. E essas revelações fajutas, elas emprestaram muita maldade à religiosidade humana, elas dividiram o ser humano em religiões, que passou a partir daí a ser plural. As muitas manifestações nativas, aborígenes, de religião, através da música, através da magia, através do encanto, se perderam pela força das grandes religiões que sufocaram isso. Sufocaram o que havia de bom na espiritualidade humana a favor de uma mensagem que desse o poder a um chefe. Todas as grandes religiões e também as pequenas têm um chefe, um dominador, alguém que canaliza toda a verdade, que é dono de toda a verdade, tem todas as respostas, escreveu um livro sagrado, é o chefe da sé, o principal canal de Deus para com os homens e mulheres. Tudo isso foi desvirtuando o que era para ser a religião, o que era para ser essa abundância de revelação sem fim, surgindo, sem regras, sem donos, sem domínios. Foi se transformando num comércio barato, numa troca disso e daquilo pelo dízimo. Quem dá o dízimo ganha tais curas, tais favores de Deus. Quem dá a maior oferta recebe o maior dom de Deus, o maior milagre. Hoje em dia nós temos uma multiplicidade de igrejas só falando do cristianismo. Milhares delas, e aparecem mais a cada minuto, como fungos, surgindo no bolor da alma humana. E todas elas têm um chefete, um pastor, uma pastora. A Bíblia, o Novo Testamento, que é tida como a autoridade maior dessas religiões, dessas seitas, proíbe a mulher de falar, que a mulher não fale na igreja, que ela fique calada, disse o apóstolo Paulo mais de uma vez. E no grego, essa calada significa, inclusive, que não cante. Até hoje eu só conheci uma religião cristã, a dos velhos cristãos, dos velhos crentes, é um ramo da Igreja Ortodoxa Russa, que proíbe as mulheres de cantarem, porque esse também seria falar na igreja. Mas todas as outras permitem que elas cantem, hoje em dia que elas preguem, que elas se tornem pastoras, bispas, e etc e tal. Eu acho isso correto, humanamente falando. Mas de acordo com a religião que prega, está errado, está em desacordo às escrituras sagradas dessas religiões. Que a mulher fique calada na igreja, porque eu não admito que ela fale, que ela exerça autoridade sobre o seu marido, e que elas cubram a cabeça em sinal de obediência e submissão. 1 aos Coríntios 11,
É um capítulo inteirinho da epístola falando sobre o véu, como sinal de submissão da mulher, como um sinal do seu respeito com o homem, como seu chefe, porque pela mulher entrou o pecado no mundo. O homem não pecou, mas a mulher pecou e tentou o homem. As escrituras cristãs dizem isso. No judaísmo é ainda pior. Elas não podem nem se sentar entre os homens. Elas têm que ficar numa parte separada. Como também no islamismo. Elas ficam numa parte separada da mesquita. As mulheres sempre foram discriminadas pelas maiores religiões. Todas elas. Poucas permitiram que as mulheres fossem sacerdotisas, ou chefes, ou profetisas, seja lá o que for. A boa religião, ou a apreciação da bondade de Deus, que é o que nós estamos ensinando agora, não vê essa diferença de sexo, seja mulher, seja homem, seja gay, seja bissexual, seja assexual, seja o que você for naturalmente, é algo da sua natureza, da sua construção até biológica, como a ciência tem descoberto. Isso não significa hierarquia. Ninguém é colocado sobre um ou outro. Ninguém domina, ninguém manda. Todos e todas são plenamente, absolutamente iguais, embora diferentes. Mas a diferença de um homem e uma mulher não é diferente de um homem do outro homem, por exemplo. Um homem é diferente do outro, completamente diferente. Cada um tem uma personalidade diferente, um humor diferente, até uma estrutura física diferente. Nós somos seres diferentes em uma unidade perfeita, que é Deus. E essa diferença não deve significar poder de um sobre o outro. Não deve significar um visto como fraco, como pecador, como o que comeu o fruto da árvore e deu para o homem. Essas divisões, essas fantasias religiosas só servem para aberrações, para a solidificação e santificação de aberrações da sociedade humana. E devem ser combatidas e retiradas do meio religioso, de vez, inclusive dos livros sagrados. Eu não creio que é só na prática que as mulheres têm que ganhar o seu lugar como pregadoras, pastoras, bispas. Não, isso tem que ser tirado das Escrituras também, tem que ser varrido das Escrituras. As Escrituras não são tidas por eles como livros sagrados, como palavra de Deus. Então, na palavra de Deus não pode ter uma aberração de tal tamanho. Ela tem que ser limpa disso, tem que ser varrido dela todas as formas e sombras dessa submissão da mulher ao homem. Também a questão dos assim chamados animais. O ser humano também é um animal humano. E essas nomenclaturas e subdivisões são de fabricação humana, do conhecimento humano, da inteligência humana. E nós conhecemos tão pouco disso, que conhecemos menos do ser humano do que da Lua, do que do sistema planetário,
conhecemos menos do cérebro humano do que das estrelas. Porque isso dá poder, viajar à Lua, viajar a Marte. Isso dá poder aos governantes. Então eles financiam pesadamente isso. Mas estudar o ser humano, não dá nenhum poder, a menos que seja para manipulá-los. Como o nazifascismo tentou, o comunismo tentou dominar o ser humano através de estudos físicos e da prática desses estudos. Mas os seres não humanos devem ser tratados também na sua dignidade, no seu valor. Um gato não é menos do que eu, em nenhum sentido. Ele é diferente de mim, diferente. E essa diferença não o torna menor nem inferior a mim. Ele deve ser visto na sua diferença, que o dignifica e o torna muitíssimo importante, exatamente por ser diferente de mim. Porque a riqueza do planeta Terra são as suas diferenças. Nós somos um planeta riquíssimo em vida, exatamente pelas diferenças que se estabeleceram pela evolução dos seres. E essa evolução dos seres diferenciou, multiplicou, mas não definiu hierarquia, que tal ser é superior, tal ser é inferior, os vegetais são inferiores. Nós conhecemos muito pouco das plantas. Alguns cientistas que têm estudado as plantas têm descoberto que elas têm um sistema racional também, de pensamento, que elas são capazes de reconhecer aquelas pessoas que cuidam delas, de ter amizade com eles, de reagir mal, murchar, diante de pessoas que representem uma ameaça a elas. Elas gostam de música clássica, isso já está provado pela ciência, e odeiam rock. As plantas têm os seus gostos, os seus fricotes, as suas manias, tais como o ser humano. E mesmo que não tivessem, isso não significa inferioridade, significa diferença. E a diferença só enriquece, estabelece cada forma, cada manifestação de vida na sua singularidade grandiosa, magnífica, espetacular, um reflexo da própria diversidade da divindade, da própria grandeza de Deus que se espalha, que não se cabe em si e que explode nessa diversidade infinita que é o universo. Isso é obra de Deus a partir de si mesmo. Deus cria a partir de si. Nós somos formas do que existe em Deus. E quando falamos de Deus, gostamos de pensar em Deus como ser humano, figuramos Deus como ser humano. Os hindus como Krishna, como Vishnu, como Brahma, como formas de seres humanos, avatares. Eles têm lá os seus deuses animais também. Eles têm essa grandeza. Mas continuam pensando no ser humano como superior, como grande, como o topo da evolução. E até a ciência peca nesse sentido. A ciência vê o ser humano como a coroa, como o grande, o topo da evolução. Os outros seres não têm esses mesmos direitos, não têm essas mesmas qualificações, porque são seres inferiores, banais, que podem ser usados
Apesar que tem alguns países mais avançados que já têm sancionado leis garantindo o direito das plantas, o direito dos animais, como seres sencientes, perto do ser humano, apenas diversos. E essa diversidade só enriquece, só torna o mundo mais grandioso, mais espetacular, mais insondável. E diante disso, o ser humano precisa de abrir-se, de mostrar-se vulnerável. Isso é curativo. Quanto mais o ser humano se aproximar da natureza, mais ele se apodera também de poderes curativos, de poderes que podem reatar o seu próprio físico, evitar o câncer, evitar outras doenças. Tudo isso é espiritualidade que precisa de ser cultivada e aprofundada. E nessa grandiosa espiritualidade divina, que se manifesta em todo o universo, nós não estamos nem na beiradinha da beiradinha da beiradinha. O universo é imenso. Não existe mente capaz de divagar sobre esse universo imenso. Nenhuma mente capaz de multiplicar-se, de abarcar esse universo em um conhecimento, de descrever esse universo. Nós somos seres minúsculos, muito pequenininhos, uma fagulhinha de uma fagulha. E essa pequenez não nos diminui, nos dignifica, porque nessa pequenez nós somos manifestação de Deus, do amor de Deus, da bondade divina, mas não superiores. E Deus não é igual a um ser humano. Não pode ser desenhado como nas figuras da Santíssima Trindade, em que Deus Pai é um velho de barba branca, Jesus é um moço bonito, a Virgem Maria uma mulher linda. Não podemos cair nesse erro, porque Deus é muito mais do que tudo isso. E nessa grandeza nós achamos a nossa dignidade e nela crescemos. Por agora é só.